Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Deus abençoe o pastor José, com toda a comitiva, todo o corpo de obreiros. Deus abençoe o Jonas, que está em algum canto aí trabalhando na obra do Senhor, né? Ele foi o canal, foi o intermediador para estarmos aqui. Deus abençoe a irmã Gabi, que louva ao Senhor. Deus abençoe todos os amigos, em nome de Jesus. Rapidamente, se você puder, tome a sua Bíblia, irmãos. Abra comigo em Atos capítulo 12. Atos capítulo de número 12, por favor. Versículo 6. Eu estou com a Nova Almeida atualizada. Amém? Eu estou com a versão Nova Almeida atualizada. Se estiver um pouco diferente da sua. Atos capítulo 12, versículo 6. Diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados. Pedro fazia o quê? Ah, não, é muita gente e pouco barulho. Pedro fazia o quê? Dormia entre dois soldados, presos a duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz tomou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Amém? Se assente com a Bíblia aberta, por favor. Irmãos, vigília é para louco, tá? Não é para qualquer um, irmão. Não é para crente normal. Vigília é para crente diferenciado, tá? Antes de eu pregar, eu preciso falar isso. Então, se tiver alguém animado do teu lado, não se assuste. É o ambiente dele ou dela. Vigília, tá? É aqui que o rapaz corre, que a irmã marcha. É aqui, tá? É bem espiritual. O carnal não discerne as coisas espirituais. Que esse povo, uma hora dessa, tá lá na igreja? É porque a mensagem da cruz é loucura para quem perece, tá? A Bíblia diz isso. A Bíblia me falou isso. Eu preciso agradecer também os nossos jovens irmãos que atravessaram a Macedônia. Os jovens da nossa igreja estão aqui. Vamos ver se eles são animados. Fica de pé e dá um glória aí. Atravessaram a Macedônia. Irmãos, eu recebi o convite e eu falei para eles: olha, tá em cima. Tá em cima, muitos não vão poder. Mas eu falei para os líderes: vocês têm coragem? Aí os líderes falaram: vamos para cima. Vamos para cima. E eles vieram mesmo. Amém? Então eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos jovens. Eu vi aí os meus amigos também. Tá, ter tudo se fez novo. Cadê? Dá um glória aí. Glória a Deus. Dá um abraço lá no pastor Johnny. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, eu gosto disso aqui. Me pergunta o quê? Não é sobre placa. É sobre reino.
Então, se der vontade de um irmão ir lá e orar por outro irmão, ô irmão, nós estamos à vontade no reino do Senhor. Amém? E eu quero convidar, antes de pregar, os pentecostais a dar lugar comigo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos para a palavra. E eu preciso que vocês comigo, fechado? Eu não sei cantar. Na hora que eu quiser cantar, eu olho para a Gabi. Ela corre aqui e me ajuda. Pode ser, Gabi? Mas vocês me ajudam aí, que eu gosto de um instrumental. Fechado? Glória a Deus. Meus irmãos, entrar em Atos dos Apóstolos é ter a oportunidade única de conhecer o primeiro livro que apresenta a história da igreja cristã. É um livro conhecido como único dentro do cânon do Novo Testamento, por sua beleza de literatura, pela revelação daquilo que o céu está transmitindo sobre toda a terra. Não há como falar de vigília sem entrar neste livro. Não há como falar de avivamento sem falar deste livro. Não há como falar de poder, falar de virtude sem entrar neste livro. Ele nos apresenta o caminho que a igreja trilhou, de Jerusalém até Roma. É um livro, irmão, extraordinário. Se você não leu, eu o convido a examinar na sua casa. Dentro deste livro, nós vamos encontrar a história da igreja, na verdade não sua conclusão, não apenas o desfecho da história da igreja, não, porque a história da igreja ainda continua e cabe a nós dar continuidade a tudo que começou dentro deste livro. A pergunta que eu te faço é: você está disponível a esta missão? De dar continuidade a tudo que o Senhor começou a fazer e a ensinar? Precisamos entender que o livro de Atos é um livro que vai revelar diretamente o poder de Deus, agora, através da igreja do Senhor. Atos é conhecido por todos nós. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que está escrito Atos dos... Não, dá para melhorar. Atos dos... Mas dentre os estudiosos e acadêmicos, este livro é conhecido como Atos do Espírito Santo, através da vida de todos os apóstolos. Me pergunte por quê? Porque quem cura em Atos não é apóstolo. Quem liberta em Atos não é apóstolo. Quem transforma em Atos não é apóstolo. Quem batiza em Atos não é apóstolo. Quem renova em Atos não é apóstolo. Não. Quem cura é o Espírito. Quem liberta é o Espírito. Quem levanta é o Espírito. Quem batiza é o Espírito. Alguém pode glorificar o Espírito de Deus? Não, por favor. Por favor. Levante suas mãos. Levante as duas. E por favor, pelo menos, só para esquentar esse ambiente, levante as tuas mãos. Dá licença que eu estou na vigília. Bem-vindo à vigília, querido. Se você nunca participou, prazer, seja bem-vindo à vigília. Levanta as tuas mãos e pelo menos 30 segundos de glorificação. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Agora, irmãos, quando entramos dentro desse livro, somos impelidos a entender que quem opera é o Espírito Santo. Ele tem total autonomia. Ele tem total liberdade. Ele enche quem ele quer. Ele visita quem ele quiser. E ele faz do jeito que ele quer. Entendendo esse livro, irmãos, nós vamos compreender que a igreja está se iniciando ali.
É o início da igreja. Nos localizamos no capítulo por número 1. Qual capítulo? Qual capítulo? 1. Capítulo de número 1 nos apresenta uma igreja extraordinariamente maravilhosa. Uma bela igreja. Uma bela formação. O capítulo de número 1 nos apresenta uma igreja, irmãos, que quando olhamos para esta igreja, nós observamos que é uma igreja que, além de ser bela, é uma igreja que tem promessa. É uma igreja que tem o quê? Só que quem fez a promessa não é o homem. Quem fez a promessa foi aquele que nós cantamos, Yeshua. Quando eu entro no capítulo 1, a minha alma vibra. Me pergunte por quê? Porque no capítulo por número 1, o Jesus que está falando com a igreja, que está se iniciando, é um Jesus que já passou pelas traições. É um Jesus que já passou pelo açorrague, chicote romano. É um Jesus que já passou pela coroação de espinhos. É um Jesus que já foi transpassado em seu lado. É um Jesus que já foi moído, retalhado, dilacerado. Um Jesus que foi abandonado pelo sistema. Um Jesus que foi acusado pela religião. Um Jesus que foi violentado pelas autoridades. Só que no capítulo de número 1, este Jesus que chegou, irmão, é um Jesus diferente. Me pergunte por quê? Porque agora ele não é mais aquele que passou na mão de todos e fizeram com ele o que queriam. No capítulo 1, ele venceu as traições, o pecado, o açorrague, a cruz, a coroa, a lança. Ele venceu a religiosidade, ele venceu a lei, o sistema. Ah, irmão, se eu fosse você numa vigília, eu não estou falando de qualquer um não, irmão. Eu estou falando daquele que venceu tudo. Quando pensamos que ele já venceu demais, até a morte ele venceu. E no capítulo 1 ele está dizendo: eu estou vivo. E se eu estou vivo, a promessa ainda está de pé. Alguém levantou para receber. Alguém ali ficou de pé ali, ó. Eu estou pregando a uma igreja que vive um reino a qual Jesus, ele não está morto. A tumba não está ocupada, a tumba está vazia. Eu respeito muitas crenças, mas irmãos, eu adoro meu Jesus porque ele é diferente. Oh glória. Testemunhas de Jeová é um movimento que se iniciou através de um homem chamado Charles Taze Russell. Ele está morto e não ressuscitou. Buda está morto e não ressuscitou. Maria morreu e não ressuscitou. Adventista, Ellen White morreu e não ressuscitou. Mas o Jesus a qual nós servimos, ele até morreu. Ele até morreu. Só que dá uma notícia aí fora: ele ressuscitou. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem pode glorificá-lo?
irmão, que tá gostoso essa vigília. Tô com vontade de correr aqui. Ô glória. Tá gostoso, irmão. Tá gostoso. Olha isso aqui. No capítulo 1, Jesus venceu tudo. E ele está dando provas plausíveis. Claudemir, meu amigo. Ele está dando provas plausíveis de que ele está vivo. E o reino de Deus é chegado a todos os povos. Só que, irmão, Jesus começa a falar do reino de Deus. Só que a igreja do capítulo 1 é tão natural que Jesus, ele fala sobre assuntos espirituais e a igreja entende como assuntos carnais. Vou melhorar. Jesus no capítulo 1 está falando sobre céu e alguém está entendendo ele falando sobre terra. Só tem lá em Rio Preto, tá, irmão? Só tem lá, aqui não tem não. Só lá em Rio Preto. Crente que Jesus fala sobre assuntos espirituais e a pessoa confunde com assuntos carnais. Só que, irmãos, ele disse sobre o reino de Deus, aí todo mundo começou a pensar que ele estava falando sobre o reino de Israel. Eles estão pensando, irmão, eles estão confundindo o reino internacional com o reino nacional. Eles estão confundindo o reino celestial com o reinado político. Olha que loucura, irmão. Capítulo 1. Aí eles perguntam para Jesus assim: ô Senhor, cá para nós aqui, quando que o Senhor vai restaurar Israel? Está no capítulo 1. Cá para nós. Por quê? Porque quando os estrangeiros entraram na cidade desse povo, eles povoaram de tal maneira que eles perderam a independência política. E Israel quer isso de volta. Só que Jesus, irmão, ele não leva desaforo para a eternidade. Ele vai dar uma lapada gospel. Ele olha para todos e diz: o negócio é o seguinte: não vos compete saber as estações e os tempos que o Pai outorgou pelo seu próprio poder. Mas a única coisa que eu venho falar para vocês, versículo 8. Tem como colocar no telão, capítulo 1, versículo 8? No telão de Atos, Atos capítulo 1, versículo 8. No telão, tem como? Eu não estou enxergando nada lá. Olha aí, ó. Ah, irmão, vocês lendo isso aqui, vocês não dão glória, vocês deixam eu preocupado. Jesus diz assim: não vos compete saber as estações, mas o que vocês precisam saber é que vocês receberão. Eu imagino o diabo ouvindo Jesus falar isso. O diabo que brincou com muito crente. O diabo que brincava com a igreja do Senhor, ouvindo Yeshua dizer: vocês receberão. Eu imagino, irmão, o inferno entrando em polvorosa. Por quê? Porque se o diabo sapateava em famílias, se o diabo brincava com vidas, o tempo dele é chegado. Oh glória! A era de Satanás é chegada ao fim. Por quê? Porque está chegando a era da igreja, o tempo da igreja. Jesus está levantando uma igreja cheia de poder, cheia de graça, cheia de autoridade. Esta igreja está aqui em Votuporanga esta noite, adorando ao Cordeiro de Deus. Mas receberei poder ao descer sobre vocês, e serão minhas, tanto em Jerusalém, escuta isso aqui, tanto em, quando ele fala Jerusalém, todo mundo fica feliz. Por quê? Pergunte por quê. Porque Jerusalém é em casa, Jerusalém é igreja. Em Jerusalém tem templo, sim ou não? Se em Jerusalém tem templo, eles serão testemunhas dentro do templo.
Só que aí começa a roxar. Porque quando fala Jerusalém, quita. Todo mundo fica feliz. É gostoso. Só que aí ele diz assim, como em toda a Judeia. Até aí tudo bem. Mas aí ele diz assim, ó, e Samaria. Quando ele diz Samaria, o pau quebra. Me pergunta por quê? Porque os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Eram os excluídos. A raça e a casta abandonada. Isso aqui não dá holofote. Isso aqui não dá palco. Aí Jesus diz assim, quando receber poder, eu quero vocês em Samaria. Quem se lembra da mulher do poço que Jesus pediu água? O negócio era tão sério que ele teve que mandar os discípulos comprar pão, porque senão os discípulos iam interditar Jesus. Ia fazer uma segurança. Irmão, nós estamos com o Toreto aqui. Não, fica de pé, Toreto, fica de pé. Fica de pé. Estamos com o Toreto aqui, ó. Olha o Toreto aqui, ó. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Segurança. Eles iriam fazer a segurança de Jesus para que Jesus não se aproximasse da samaritana, porque os samaritanos eram um povo misturado, era um povo misto. Aí Jesus está dizendo, é esse povo marginalizado que vocês vão derramar poder em toda Samaria e até os confins. Ele está dizendo, aonde vocês rejeitam, vocês vão. E vocês, aonde forem, vão anunciar do que vocês receberam. Mas por que ele não mandou ir primeiro? Ele mandou receber. Me pergunte por quê? Porque eu jamais posso testemunhar daquilo que eu não vi e não recebi. Testemunha é quem primeiro viveu a cena. Testemunha só relata da cena que viveu, irmão. Ele está dizendo, primeiro eu vou incluir vocês. Primeiro eu vou colocar vocês dentro do meu poder. Primeiro eu vou derramar minha glória. Primeiro a minha glória. Irmão, primeiro o céu vai descer sobre o teu coração. Ah, irmão, enquanto você abrir a boca, eu quero ver o demônio que vai ficar na vida daquela pessoa. Oh, quando você abrir a boca, eu quero ver a enfermidade que vai ficar de pé na vida de alguém. O Senhor está dizendo, eu preparei essa vigília. Eu preparei essa vigília para encher você de glória, para encher você de poder. Eu vou te usar de tal maneira que as portas do inferno não vão prevalecer. Capítulo 1. Versículo 9 a seguir. Enquanto Jesus, ele estava falando, ele começa a ser elevado às alturas. Ele vai sendo elevado às alturas. Ele não foi levado. Porque quem é levado geralmente é conduzido por alguém ou por um elevador. Ele não foi levado. Ele foi elevado. Muda tudo. Porque quem é levado é conduzido por alguém. Quem é elevado sobe pela força do seu próprio poder. Ele é tomado de graça e agora vai acontecer a ascensão dele. Ele é elevado. Aí diz o texto que uma nuvem o recebeu. Irmão, nuvem receber Jesus. A primeira pergunta que eu fiz é: que nuvem é essa? E recebeu ele. E o céu gritou no meu coração: Ramon, esta nuvem não é a nuvem que você vê com os teus olhos quando olha para o céu logo pela manhã. Essa nuvem não é a nuvem
a qual você vê enquanto está dentro de um avião. A nuvem que recebeu meu filho é a mesma nuvem que eu coloquei para acompanhar o meu povo no deserto. A nuvem que recebeu meu filho é a mesma nuvem que, enquanto Asaf cantava no templo, estavam todos dentro do templo cantando sem ver nada. Alguém dizia: eu quero a glória, mas eu não vejo ela ainda. E eles cantavam, e sem saber, a glória já estava em cima do templo. Não, eu vou dizer para você entender. Talvez você ainda não viu, mas eu não adoro por aquilo que eu vejo. A fé não vem do ver? A fé vem do? Então, enquanto eu ouço, mesmo sem ver, o céu já começa a se mover. Eu não sei aonde o Jonas está, mas Jonas, imagina comigo uma nuvem descendo e parando em cima do templo. Quem está do lado de fora, meu amigo, está vendo a nuvem, mas quem está do lado de dentro não está. Só que quem está adorando, continua adorando mesmo sem. Quem está adorando está dizendo: eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido pelo que eu entrego. Se fosse para ser movido pelo que sente, Zacarias nunca teria queimado incenso, porque a mulher dele estava estéril. Mas ele disse: a minha adoração não é movida pelo que eu sinto, porque eu estou sentindo tristeza da minha mulher não poder ser mãe. Mas a minha adoração não é movida pelo que eu sinto, mas pelo que eu. Então, alegre ou triste, eu vou para o templo, eu vou para a vigília, eu vou queimar incenso e vamos ver o que vai dar. A Bíblia diz, não é o Ramon, a Bíblia diz, pastor José, que enquanto Zacarias queimava incenso no altar, o cheiro do incenso, ele subiu no trono do Todo-Poderoso. Oh, o Todo-Poderoso, sabe o que ele fez? Ele mandou um anjo lá na ponta do altar. Oh, desceu um anjo na ponta do altar, apontou para Zacarias e disse: homem, não temas. Por quê? Porque a tua oração, a tua vigília, me dá licença, pelo amor de Deus, a tua vigília, a tua entrega, ela chegou no trono de Deus. Não temas, a tua mulher dará luz a um filho. Levante as mãos. A tua adoração. Ó, tô ouvindo um barulho aqui, ó. Tô ouvindo um barulho aqui. A tua adoração, ela movimenta o céu, ao ponto do céu descer à terra. Eu não preciso de muita gente, não. Eu preciso só de um incendiário. Eu só preciso de uma jovem inflamada. Só um, irmão. Só um coloca fogo em tudo. Cadê você? Cadê você? Tocha de Deus, cadê você? Se manifeste. Isso, no som do instrumental. Começa a queimar incenso agora. Vai.
Deus está aqui. Deus está aqui. Agora olhe para mim. Olhe para mim. Uma nuvem o recebeu, o encobrindo a seus olhos. Só que Lucas, quem sabia que Lucas é conhecido como médico? Levanta a mão. Pode abaixar. Lucas é um homem formado, acadêmico. Mas aquilo, pega isso aqui, a minha simplicidade bíblica. Estou aprendendo. Mas aquilo que ele não revelou a sábios e entendidos, ele decidiu revelar a um dos seus pequeninos. Por quê? Porque Lucas, ele só escreve o que está acontecendo da terra até a nuvem. Quem lê Atos 1 pensa que a história acabou com Jesus na nuvem. Acabou com Jesus na nuvem. E aí não tem mais nada? Não. É que o que Lucas não recebeu a revelação, o próprio Deus deu a revelação para um dos seus pequeninos. O cheiro dele era cheiro de ovelha. Cheirava ovelha, porque é melhor cheirar ovelha do que cheirar bode. Quem cheira ovelha geralmente é rejeitado. Quem cheira ovelha é abandonado. Quem cheira ovelha não é compreendido. Mas este que cheirava ovelha, ele tem uma revelação do que está acontecendo da nuvem à eternidade. Vamos lá. Lucas escreve o que está acontecendo da terra até a nuvem. Até o quê? Não, anima comigo que nós já vamos terminar. Até o quê? Nuvem. E este chamado Davi, ele vai escrever o que está acontecendo da nuvem até a eternidade. Se eu enlouquecer, banda, vocês enlouquecem comigo. Estamos combinados ou não? Vocês enlouquecem comigo ou não? Olha isso aqui. Da nuvem à eternidade. Davi está escrevendo Salmos 24, versículo 7. Ele começa a ver anjos que guardam os portais eternos. Os anjos que estão na vanguarda, na linha de frente, eles olham para baixo e vê alguém subindo. E eles começam a dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Por quê? Quem está na retaguarda? Ô glória! Porque o Rei da Glória chegou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí quem está na retaguarda diz: mas quem é esse? O Rei da Glória. Ele é forte, é poderoso na guerra. Ele é o Rei. Ele vai entrando, só que ele vai caminhando como quem pisa em brasas de fogo. Ele vai caminhando. De repente, eu encontro serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, com 2 voavam. Oh, irmão, quando eu olhei a imagem daquela pomba, tem como colocar a imagem da pomba? Quando eu vi a imagem daquela pomba, irmão, eu imaginei o serafim voando sobre o trono. Oh, glória a Deus. Eu imagino, irmão,
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu imagino, irmão. Eu imagino os serafins, cada um com seis, com duas eles cobrem os pés, com duas eles cobrem os rostos, e com duas eles e clamam. A pergunta é: o que é clamor? Quem está no fundo está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Socorro bem presente, né? Eles começam a clamar. Clamar é o quê? Me pergunte o quê? É falar em voz audível. É falar com entonação audível. É falar para o outro ouvir mesmo. Quem clama quer que quem está do lado. Quem clama não fica assim. Não, quem clama, irmão, libera a voz audível. A Bíblia diz que clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo. Eu sei, irmão, que hoje os cultos têm tanta coisa, irmão, mas o culto do céu é 24 horas. Santo, Santo. Eu sei que hoje, irmão, tem tanta coisa nos nossos cultos, mas o culto do céu é simplesmente Santo, Santo. Eu sei que hoje nós precisamos saber latim, grego, hebraico, aramaico. Eu sei, irmão, mas o culto do céu, irmão, se você tiver coração disponível e conseguir dizer: Deus. Então posso dizer uma coisa, sim ou não? O nosso culto começou e daqui a pouco termina, mas o culto do céu ele não começou. Eu vou travar tua mente agora. O culto do céu nunca começou. Me pergunte por quê? Porque a eternidade não tem início. Oh, glória a Deus. Então enquanto você está aqui, os anjos estão dizendo: aumenta! Aumenta! Aumente a voz! Santo! 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 Se assente! Que presença gloriosa! Aí sabe o que diz a Bíblia? E os umbrais das portas. Os umbrais das portas. A pergunta é: de qual porta? Do céu? Sim ou não? Não, do templo. Os umbrais das portas se moviam. A voz do quê? Clamava. Então enquanto você clama santo, na terra o céu move alguma coisa. Ramon, não sei falar em línguas, fala santo. Eu não sei orar, fala santo. Só que, irmão, simplesmente falar não gera resultado. Mas quando sai daqui, ó, eu sei porque ele é santo. E agora 24 anciões se prostram sobre os rostos, tiram as suas coroas, porque o homem quer glória, o anjo não. O anjo se desfaz da coroa. 24 anciões se prostram sobre os rostos, dizendo: a ele a honra,
que a Gabi cantou a ele. Aqui. A ele a glória. A ele a honra. A ele a glória. Para todos sempre. E sempre. Amém. Aí o teu pai que está sentado no trono, ele se levanta do trono porque o filho chegou. Ele pega uma coroa agora, irmão. E a mesma cabeça que na terra foi coroada com espinho, agora vai ser coroada de glória. Ele pega a coroa, coloca na cabeça do filho e diz: vinde bendito, sentai à minha destra. Ele se assenta, irmão. Aí ele olha lá para a terra. E sabe o que ele vê? Filha. Ele vê os discípulos que viram Jesus subir. A Bíblia diz que eles ficaram com os olhos fitos no céu. Sabe por quê? Os discípulos que estão ali no Monte da Oliveira, no capítulo 1, eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Eles abandonaram suas vidas. Nós cantamos a canção do Morada, né? Eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças. É os discípulos se desfazendo de tudo para seguir Ele. Só que quem olha para cima nunca fica sem resposta. Quem abandona os seus prazeres, e eu vou falar uma coisa: fazer a vontade do Senhor dói. Dói. Requer renúncia. Ramon, era para mim estar vivendo tão melhor. Mas os discípulos entenderam que mesmo doendo não há vida melhor do que a vida no centro da vontade de Deus. Aí, ô irmão, como quem olha para cima não fica sem resposta, Jesus, ele chama 2 anjos. Quantos anjos? E digam: desçam lá e avisam eles que eu não estou mais na nuvem. Fala que eu já entrei nos portais eternos. Já fui coroado pelo Pai, exaltado pelos serafins e adorado pelos 24 anciões. Fala mais, que da mesma maneira que eu subi, é dessa mesma maneira que eu vou descer para arrebatar a minha igreja. Os anjos descem e diz: varões galileus, por que estáis assim olhando para cima? Aquele que subiu não está mais na nuvem, já foi coroado. E ele nos mandou dar um recado a vocês: ele vai voltar. Da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. E tem mais: a promessa do Espírito, ela ainda está de pé. Só que tinha uma ordem. Me pergunta, qual é a ordem? Não saia de Jerusalém. Porque toda promessa de Deus é condicionada. Mas por que Jerusalém? Porque em Jerusalém tem culto. Ele está dizendo: não saia da minha casa. Independente do que te aconteça, não saia da minha presença. Porque é só na minha presença que o Espírito vai te pegar. É só na minha presença que o meu Espírito te pega. Ele te sacode, te coloca de pé e te leva às nações. Aí todo mundo está obedecendo, ficando em Jerusalém. Irmãos, eles estão em Jerusalém. Eles vão para a festa de Pentecostes. Pentecostes é uma festa comum, tá? Pentecostes não é um evento, é uma festa comum. Não é um evento sobrenatural. O evento sobrenatural é o que acontece nessa festa. Eles estão todos reunidos no mesmo lugar. Quando? De repente. Eu gosto da expressão bíblica, de repente. Porque quando a expressão bíblica me dá a entender que foi de repente, a Bíblia está dizendo:
não era esperado. Eles aguardavam o derramamento do Espírito, mas não sabiam que seria aquele dia. De repente foi ouvido um som, como de vento vermelho e... Você percebeu que todo mundo frisa no falar em línguas como que de fogo? Só que o primeiro evento sobrenatural não foi falar, foi ouvir. Foi ouvido um som do céu. Irmão, entenda algo. O Espírito Santo veio como pomba. Ele não é pomba. Não foi uma pomba. O som como de vento não é vento. É porque, irmão, Deus ele teve que se vestir a linguagem humana para nós entendermos. Eles aproximam daquilo que eles veem. Não é porque é rua de ouro que de fato é ouro. É porque tem que aproximar a linguagem do nosso entendimento. É muito melhor do que ouro. É muito mais do que uma bomba. É muito mais extraordinário que um vento. Só que eles pensaram e começaram a escrever para que você pudesse entender. Só que escuta isso aqui. Hoje o céu quer fazer que você ouça o que você nunca ouviu. Você percebeu que você está 50 minutos ouvindo o pregador, ficou 1 hora ouvindo a cantora, vai ficar 1 hora me ouvindo. Beleza, mas e aí? O céu está dizendo, é hora de ouvir eu agora. É hora de ouvir. Irmão, eu me lembro, eu não vou conseguir terminar a mensagem, mas eu vou falar isso aqui. Eu me lembro que nós estávamos em uma vigília, eu acho que uns 12 jovens só. Vigília simples de sexta-feira. Faz uma rota escura, pega um violãozinho. E aí quem estava... Aí o nosso líder falou assim, ó. Tem anjos ministros de Deus aqui. E só estava um violãozinho, sem caixa de som. Não era essa estrutura top aqui, ó. Todo mundo no som. Não, era algo, sabe, resumido, que nós fazemos de vez em quando. Bem local mesmo. Só que ele falou isso, nós começamos a orar e adorar a Deus, aquela presença. De repente, irmão, pulou um monte de polícia lá dentro, rapaz. E começou a entrar um monte de policial e aí o líder foi lá perguntar o que está acontecendo. Não, é que chamaram a polícia, que falaram que tem saxofone, orquestra, tem bateria, tem trombone, tem tudo aí. O som tá ligado, tem orquestra tocando aí. Aí o líder falou, não, é isso aqui. Aí o líder veio impactado, chorando, irmão. E quando ele falou para nós, irmão, eu entendi, irmão, que quando anjo, seres angelicais, ministros de Deus, eles se envolvem no meio da igreja, até o incrédulo tem que ouvir o que o céu está liberando. Irmão, a ideia não é você ouvir uma bela melodia que os meninos tocam. A ideia não é você ouvir uma pregação gostosa. A ideia é você mergulhar. Você tem coragem hoje? Escute isso aqui. Capítulo 1, a igreja natural. A promessa de Deus é que eles se tornariam uma igreja sobrenatural. Vou ter que parar no 2. Mas escute isso aqui. No capítulo 2 o Espírito desceu. E todos começaram a falar em outras, conforme o Espírito lhes concedia aqui. Fala, escute isso aqui. A língua de Atos 2 não é estranha, como muita gente pensa. A língua de Atos 2 é idiomática. Porque ali estavam os patos, os medos, que eram os nobres, com um idioma refinado. E ali estavam os iletrados, seguidores de Jesus. Aí os iletrados começaram a falar no idioma dos nobres.
Aí os nobres falaram: peraí, os caras são iletrados e estão falando o nosso idioma? Eu estou entendendo o que eles estão falando. Porque, irmão, sempre quando o céu se manifesta, ele se manifesta para igualar a todos. Vou melhorar. Quando o céu desce, o grande fica pequeno e o pequeno fica grande. Agora, irmão, o céu desceu, tá todo mundo falando no idioma nobre. Aí eles falam: esses caras devem estar bêbado. Aí Pedrão se levanta, sanguíneo até o tutano dos ossos. Pensa no cara retado. Pedrão se levanta e diz: negócio é o seguinte, tem ninguém bêbado aqui não. Isso aqui foi prometido e profetizado por Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Eu não sei quantos anos faz que você tem uma promessa, e se Ele quiser cumpri-la nesta vigília. Esse mesmo Pedro, ele prega, e 3.000 almas se rendem a Cristo. Quantas almas? Vou parar aqui. Quantas vezes Pedro negou? Quantas almas ele ganhou? Porque para cada negativa o céu colocou 1.000 almas no currículo dele. Me pergunte por quê? Me pergunte por quê? Porque aonde apontou o pecado, superapontou a graça de Deus. Eu posso profetizar? Irmão, eu estou arrepiado aqui. Eu profetizo que o céu vai te pegar esta noite, e a área da tua limitação vai ser nessa área que o céu vai mais te usar. Eu profetizo, glória. Você diz: eu não dou conta, eu não consigo, mas o céu está dizendo: se o meu Espírito te tomar, te vocacionar, eu te levo, eu te uso, eu te tomo, eu te capacito. Agora minha pergunta é: quem quer receber poder hoje? Eu vou fazer uma loucura aqui, eu posso? Só quem quer receber poder. Irmão, não é arrepio não. Irmão, é coisa louca. Ser arrebatado em espírito, ser batizado com o Espírito Santo, receber dom de cura. Não, irmão, chega de naturalidade. O Senhor está dizendo: sai da superfície. Ezequiel, eu vou medir 1.000 côvados e você entra mais fundo. Eu vou medir mais 1.000, entra mais fundo. O Senhor está dizendo: é na profundidade que eu te quero. Só quem quer poder, corre aqui para frente. Corre, 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 corre. Vem, vem, vem. Ramon, eu quero viver o extraordinário. Corre para cá, é vigília.